Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que abrir o coração. Eu transmito aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, a liturgia de 19 de novembro de 2022, sábado, dia de São Roque, Santo Afonso e São João, presbíteros e mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória, antífona da entrada. Por amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra, por isso sua recompensa é eterna. Oração do dia. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 11, versículos do 4 ao 12. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama, simbolicamente, Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações, verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes dois profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os dois: subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que evangelho, hein? Enigmático do Apocalipse de São João. Salmo responsorial, agora o Salmo 144, versículos 1º, 2º, 9 ao 10º, refrão 1º-A. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, é o refrão. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos! Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi.
Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Agora a aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 20, versículos do 27 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão desse texto, Lucas capítulo 20, versículos do 27 ao 40. A primeira reflexão é menorzinha, depois eu tenho uma mais aprofundada do Antônio Carlos Santini. A primeira é do Dia a Dia com o Evangelho 2016, é um livro da igreja. Os saduceus são os porta-vozes das grandes famílias ricas que desfrutam dos generosos donativos de peregrinos e da renda de sacrifícios oferecidos no templo. Não lhes interessa que se fale de uma retribuição na outra vida, pois já têm a garantia desta vida presente. Pretendem os saduceus fazer Jesus cair numa armadilha. De quem será a esposa? A mulher que teve 7 casamentos e 7 maridos? De nenhum é a resposta de Jesus, corrigindo o raciocínio dos saduceus. Na vida futura não haverá morte nem necessidade de criar família. As relações humanas se dão em nível diferente, próprio dos anjos. Quanto à ressurreição dos mortos, é certo que há, pois Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. A própria Escritura comprova ao mencionar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora a reflexão do Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança.
E-mail santini@novalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini com o título O Deus dos Vivos. Lucas 20, versículos do 27 ao 40. O foco deste evangelho não é o casamento indissolúvel ou o direito de repudiar o cônjuge. A história perpetrada pelos saduceus, a mesma mulher com 7 maridos sucessivos, foi apenas uma armadilha com que pretendiam confundir a Jesus. O foco é a ressurreição dos mortos. Vamos acolher a lição de São Cirilo de Alexandria. Entre 378 e 444 depois de Cristo. Vejamos o que ele diz. Toda alma que crê na ressurreição trata a si mesma com respeito. Quem não crê na ressurreição abusa de seu próprio corpo, como o faria de um corpo estranho. A Santa Igreja nos ensina a fé na ressurreição dos mortos, artigo de fé importante e muito necessário, combatido por muitos, mas estabelecido pela verdade. Os gregos o combatem, os samaritanos o negam, os heréticos o rasgam. A contradição tem muitas faces, mas a verdade tem um único rosto. Há 100 ou 200 anos, onde estávamos todos nós? Ignoras que a partir de coisas sem força, nem forma, nem diversidade, é que fomos gerados. Aquele que criou o que não existia não iria ressuscitar aquele que morreu depois de sua existência. Voltemo-nos agora para os escritos da lei. Deus diz a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Se Abraão estava morto, assim como Isaque e Jacó, Deus é então o Deus dos que não existem. Assim, é preciso que Abraão, Isaque e Jacó ainda existam para que, nesta passagem, Deus seja o Deus de personagens existentes, pois ele não disse eu era o Deus deles, mas eu sou. A vara de Arão, quebrada e morta, pôs-se a florir, sem mesmo ter passado pela água. Está no livro de Números 17. Esta vara, por assim dizer, ressuscitou dos mortos, enquanto o próprio Arão não ressuscitaria. Se a vara ressuscitou dos mortos, Arão também ressuscitará. Deus operou um milagre, um pedaço de pau. Não daria ressurreição ao próprio Arão? Para criar o homem, Deus mudou a poeira em carne. Não seria a carne novamente restaurada em carne? De onde tiraram sua existência o céu, a terra e o mar? E o sol, a lua e as estrelas? Como os pássaros e os peixes foram tirados das águas? Tantas miríades de criaturas foram transportadas do nada para o ser. E nós, homens, criados à imagem de Deus, será que não ressuscitaremos? Lembrai ainda as palavras de Paulo aos Coríntios. Se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Depois ele chama de loucos os que não creem. E aos Tessalonicenses diz: os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tornarás a dar-me vida. Salmo 71, versículo 20. Vamos agora ao santo do dia. O santo é importante para nós porque seguiram o que Cristo mandou, amando ao próximo, fazendo bem, deixando muitas graças para seus irmãos. Sempre abençoados por
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo do dia 19 de novembro, São Roque Gonçalves. Roque Gonçalves de Santa Cruz nasceu em Assunção, Paraguai, em 1576, filho de pais espanhóis, de elevada posição e autêntico cristianismo. Em sua infância e adolescência sobressai entre seus companheiros por sua vida de honestidade, recolhimento e pureza, por seu espírito e prática de oração ou piedade, bem como pela frequente recepção dos sacramentos, máxime da Eucaristia, o que na época era a exceção. Notável era sua coragem e seu caráter era forte e coerente em tudo que dizia respeito a Deus e à religião. Desde cedo, Roque se preocupou com os índios cuja língua dominava. Pouco a pouco, e vida afora, passou a conhecer e atingir profundamente a alma guarani. Sentia, porém, mais que tudo a exploração indigna e inumana de que o índio era alvo constante da maioria dos encomendeiros. Estudou com os jesuítas, foi ordenado sacerdote em Assunção, contando apenas 22 anos de idade. Espalhava-se sua fama de sacerdote virtuoso, dedicado, prudente. Não queria honrarias. Por isso recusou o cargo de provisor e vigário-geral da diocese e buscou as fileiras da Companhia de Jesus, na qual entrou em 9 de maio de 1609. Sentindo-se à vontade entre os filhos de Santo Inácio, reconhecendo aí sua verdadeira vocação, seguiu em frente. Pestes, fomes, doenças, catequese, educação rural e agrícola. Com tudo isso, Roque se preocupou e se ocupou. Superava a tudo e a todos com a sua caridade e o seu fervor. Muitos missionários, jovens, foram mandados fazer estágio com ele. Em 15 de novembro de 1628, logo após a Santa Missa, emissários do soberbo feiticeiro Nhesu, que dominava a região próxima, descarregaram 2 violentos golpes de Itaiçá, clava de pedra na cabeça de Roque. No dia seguinte, ao procurarem reunir lenha para queimar as vítimas, os indígenas enfurecidos ouviram uma voz que atribuíram ao coração do padre Roque. Então, o arrancaram e transpassaram. Hoje, o coração está conservado num relicário. Com ele foram martirizados os padres Afonso Rodrigues e João del Castillo, também santos. Que história, hein, gente? Olha, são exemplos que nós devemos seguir. São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castillo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, significa vinde Senhor. Os evangélicos, nossos irmãos separados, os protestantes, falam Maranata, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus, vem Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos, quando haverá o fim da história, a parousia, juízo final. Jesus chegará com seus anjos para julgar toda a humanidade. Muitos irão para o céu e muitos irão para o tormento eterno, o inferno. A escolha de cada um durante essa passagem peregrina aqui pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Shalom, a paz.